concurseiros e concurseiras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria Legislação do SUS. E eu sou a professora Carla Daiane, sou cirurgiã dentista, especialista em saúde da família e saúde pública. E estou aqui para direcionar vocês para a aprovação no concurso público em que você almeja, em que você deseja. E hoje nós vamos falar e dar continuidade à nossa PNAB, a nossa queridinha Política Nacional de Atenção Básica, que apelidamos de PNAB, tá? Então, na aula passada, nós falamos de uma parte muito importante da PNAB, que são os princípios e diretrizes, que é uma coisa que cai muito em prova, e hoje nós vamos falar e dar continuidade à PNAB, tá? Então, pega papel e caneta e anotem as principais partes e acompanhem essa aula, tá? Vamos lá, então. Vamos começar a nossa aula a partir do artigo 4, que fala que a PNAB tem na saúde da família sua estratégia prioritária. Então, a prioridade da PNAB é a estratégia de saúde da família, a ESF, que antigamente a gente chamava de PSF, Programa Saúde da Família, e hoje é ESF, Estratégia de Saúde da Família, tá? Então, a estratégia de saúde da família é a estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. Tá? No artigo 5 vem falar, que a integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica é uma condição essencial para alcançar os resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde, ou seja, a integração entre vigilância e atenção básica é o que vai dar de forma integral à saúde da população, tá? Por quê? Porque visa estabelecer processos de trabalhos que consideram os determinantes. Lembram dos determinantes que eu já falei da saúde? Então, leve em conta os determinantes da saúde, os riscos e os danos da saúde, na perspectiva intra- e intersetorialidade, tá? No artigo 6 está que todos os estabelecimentos de saúde que prestem atenção e serviços de atenção à saúde no âmbito do SUS, de acordo com essa portaria, serão denominadas unidades básicas de saúde. Então, vamos lá. Lembra na aula passada que eu falei de UBS? Vamos pegar aqui a canetinha. Lembra que eu falei de UBS, Unidade Básica de Saúde? Então, aqui, nessa parte da PNAB, lá em 2017, fala que todo estabelecimento de saúde que preste ações e serviços na atenção básica no âmbito do SUS, de acordo com essa portaria, serão denominados unidades básicas de saúde. Tá? Então, todo estabelecimento de saúde, tá? Que prestem ações e serviços da atenção básica. Então, uma unidade de saúde da família, como eu vi, é uma UBS, tá? Ok? Parágrafo único. Todas as UBS são consideradas potenciais nos espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS, tá? Então, esse parágrafo único também é um parágrafo que cai muito em prova também, e eu trouxe aqui para vocês para a gente conversar também, para a gente entender. Então, toda a unidade básica de saúde, ela tem potencial para educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica da RAS, tá? Quais são as características da atenção básica? Então, vamos lá. Uma coisa que cai muito em prova, muito interessante. A atenção básica, vamos decorar isso aqui, gente. É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade. Isso despenca em prova. Ou seja, ela é descentralizada, tá? E mais próximo da vida das pessoas, ok? Mais alto grau de descentralização e capilaridade, mais próximo à vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro da comunicação da rede de atenção à saúde, tá? Considera a pessoa em sua singularidade. E inserção sociocultural. Lembra que a gente fez um exercício na outra aula sobre isso? Visando proporcionar uma atenção integral e incorporar as ações de vigilância em saúde, tá? Visa planejar e implementar ações públicas para proteger a saúde da população e prevenir e controlar os riscos. Prevenção, promoção, controle de riscos, agravos
e as doenças e promover saúde. Então, isso aqui a gente já falou, repetiu, que vocês já estão cansados, tá? Uma coisa que a gente tem que ficar atento. A atenção básica, ela tem tecnologia de elevada complexidade, mas de baixa densidade, tá? Por quê? Porque tecnologia de elevada complexidade quer dizer que tem que ter um elevado grau de conhecimento para desenvolvê-la. Então, os profissionais que nela atuam, ele deve ser desenvolvido com alto grau, com elevado grau de complexidade. Então, é uma formatação complexa, não é uma formatação simples. Então, lidar com, por exemplo, com recursos humanos não é uma forma fácil. Então, é complexo. Então, por isso a gente fala que ela tem elevada tecnologia, tecnologia elevada de complexidade. Mas tem tecnologia de baixa densidade. Então, tem baixa densidade tecnológica, tá? Então, quer dizer que não requer a utilização de equipamentos de elevada tecnologia industrial. Porque se precisou de elevada tecnologia industrial, a gente tem que encaminhar para atenção secundária ou para atenção terciária, certo? Que lá tem tecnologia de média complexidade, no caso da atenção secundária, e alta complexidade, no caso dos hospitais. Entendido até aqui? Essas duas diferenças que às vezes caem em prova, tá? Tecnologia de elevada complexidade, mas de baixa densidade, tá? A atenção básica, ela caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde nos âmbitos individual, familiar e coletivo, abrange a promoção, a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Cuidados paliativos e vigilância em saúde, como a gente já falou anteriormente. Ela é desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado de gestão qualificada e realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população naquele território definido ou adscrito, tá? Sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária, tá? Então, vamos então falar das responsabilidades. Das disposições gerais da atenção à saúde. Então, nós temos os tipos de unidades de equipamentos de saúde. Nós temos, então, a unidade básica de saúde, apelidada, que a gente tinha os nossos apelidos no SUS de UBS. Equipe básica de saúde fluvial, também é uma unidade de saúde, tá? E a unidade odontológica móvel. São as 3 tipos, tá? Segundo a PNAB. O funcionamento é com carga horária mínima de 40 horas semanais e no mínimo 5 dias da semana ou 12 meses no ano, tá? Pessoal, vamos entender uma coisa. Vou até conversar cara a cara com vocês aqui. A gente está falando de uma política nacional de atenção básica em 2017. Nós estamos em 2024. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7, 8 anos se passaram ali desde que nós criamos isso. Muita coisa se alterou com os anos, tá? Houveram alterações, mudanças de governo. E o que houve? Houve que a gente tem a Política Nacional de Atenção Básica, mas a gente tem alterações que aconteceram. São alterações na política? Não. Essa parte da política, se você pegar a PNAB lá, na lei, lá no próprio site, que tem a portaria dela, ela vai estar exatamente como está. Entretanto, saíram portarias novas que editam algumas coisas que foram faladas. E aí, eu resolvi trazer nesta aula, junto com a PNAB, as alterações mais importantes, as atualizações mais importantes que nós tivemos da PNAB, tá? Então, por exemplo, quando a gente chega nessa parte, que fala das 40 horas semanais, está lá na PNAB. E se perguntar na questão da PNAB, você vai falar que são 40 horas semanais. Mas pode acontecer de cair falando de 60 horas semanais. E aí você vai colocar errado, mas não vai estar errado. Por quê? Porque nós temos uma portaria nova que edita e cria uma possibilidade, por exemplo, do programa Saúde na Hora, tá? Então, assim, isso aqui foi uma atualização. E aí, como as bancas, elas gostam de cobrar novidades, elas gostam de saber se você, se eu, se nós estamos atualizados no que está acontecendo,
ela traz, então, essa portaria, portaria de saúde na hora, tá? Que é uma portaria mais nova, e aí eu resolvi trazer para vocês essa portaria e a gente vai falar um pouco sobre ela. Não vamos aprofundar, eu vou falar dos pontos mais importantes, mas todas as atualizações que mais caem, as atualizações importantes, porque como eu falei com vocês, pessoal, a parte de legislação do SUS, muitas coisas alteram com o tempo, novidades acontecem, a gente sempre tem que estar estudando. Mas eu separei as que mais caem, as principais, e vou trazer para vocês aqui, tá bom? Então, essas são as principais. Então, vamos lá. Vamos voltar ao slide. Então, na PENAB, fala de 40 horas semanais. Mas, em 2020, a PENAB é 2017, certo? Mas lá em 2020, saiu uma portaria 397, que fala do programa Saúde na Hora. Ela viabiliza o custeio aos municípios e ao Distrito Federal para implantação de um horário estendido das unidades básicas de saúde em todo o território brasileiro, tá? Guarda essa informação aqui, que eu coloquei um asterisco, e aí a gente vai falar dela mais à frente, tá? Só que antes de falar dela, nós vamos falar outra coisa. Sobre a PENAB, ela fala que a população adscrita por equipe de atenção primária e equipe de saúde da família é de 2 a 3.500 pessoas. Gravem essa informação, tá? Localizada dentro do seu território. Então, o indicado, o sugerido na PENAB é que a população adscrita tenha 2.000 a no máximo 3.500 pessoas adscritas naquele território. Certo? Entendido, pessoal? E aqui a gente vai falar agora de duas portarias, tá? A primeira portaria que eu vou falar, vocês viram que eu tirei print do próprio site do Ministério da Saúde, né? É a portaria 930 de 2019. Então, em 2019, foi instituído o Programa Saúde na Hora, que dispõe sobre o horário estendido de funcionamento das unidades de saúde da família. Então, ele alterou algumas portarias, entre elas a portaria de 2017, né? Que a portaria 2436, que é a PENAB, né? Então, ele altera a PENAB, que a gente estava conversando. Então, eu trouxe aqui para vocês essa alteração da PENAB, porque ela pode cair em provas, tá? Pode cair. Então, essa alteração da PENAB fala sobre o saúde na hora. E por que eu trouxe duas? Porque uma vai instituir, então vocês vão ver falando da portaria 930, que vai instituir o programa Saúde na Hora. E como vocês viram lá, vocês podem também trazer portaria 397, de 16 de março de 2020, que vai alterar outras portarias. Aí aqui fala da consolidação de número 2, da de número 5, da de número 6, e dispõe sobre o saúde na hora no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica. Resumindo, ambas vão falar do saúde na hora. Um vai instituir, o outro vai fazer algumas alterações, tá? Então, a saúde na hora ele foi instituído em 2019 pela portaria 930 e lá em 2020 teve algumas alterações na portaria 397. Entendido? Aqui nós vamos falar no geral, do importante, do que a gente precisa saber do saúde na hora. Mas leiam, tá? Leiam essas portarias, é importante a gente saber. E aí, como eu falei, nós vamos falar do principal. Qual que é o principal? O que é o objetivo do saúde na hora, gente? Qual o objetivo? Ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde da família, UBS. E aqui nós vamos entrar agora em uma questão que pode ser que caia na sua prova, pode ser que não, mas é interessante você saber. Quando a gente estava falando da PENAB em 2017, a gente estava tratando unidade básica de saúde, UBS, como qualquer local que tem uma unidade básica de saúde, que funcione um local de saúde. Nessa portaria, vai diferenciar o UBS e o USF. Então, há essa diferenciação, tá? A unidade básica de saúde da unidade de saúde da família. Nesse caso aqui, no programa Saúde na Hora, vai trazer essa diferenciação. A unidade básica de saúde da família é qualquer unidade básica que tenha saúde, qualquer local que tenha saúde referente à atenção básica, mas que não tenha a estratégia de saúde da família. E a unidade de saúde da família vai ser a unidade de saúde da família que tenha a saúde da família, a estratégia de saúde da família, certo?
Como que tem estratégia de saúde da família? Tem aqueles princípios e principalmente é composta por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde. Obrigatoriamente, a equipe de saúde da família é composta por isso. Então, para ser uma unidade de saúde da família, ela tem que ter esses componentes multidisciplinares. Pode ser acrescido desse programa o cirurgião dentista, auxiliar ou técnico de saúde bucal. Pode ser acrescido, não é obrigatório, mas para ser unidade de saúde da família, tem que ter, no mínimo, essa equipe multiprofissional, tá? A unidade básica de saúde, ela não precisa ter essa formatação de saúde da família. Mas, Carla, como que seria? Nós temos, por exemplo, o que é colocado lá na PNAB é a atenção primária. Nós temos a equipe de atenção primária. Nessa equipe de atenção primária pode ser formada apenas por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Não precisa ter saúde da família. Então, esse local que não tem a estratégia de saúde da família seria a USF, seria a UBS, desculpa. E a USF teria a saúde da família. A diferenciação é essa, tá? Só para vocês saberem. Então, ela vai ampliar o acesso de qualquer uma das duas. Onde tem unidade de saúde da família ou onde não tem. Funciona, por exemplo, só médico e enfermeiro, tá? E ela vai possibilitar maior acesso dos usuários ao serviço, ok? Então, um outro objetivo é ampliar a cobertura da estratégia de saúde da família. Tem pessoas que elas não conseguem em horário comercial, então você vai ampliar essa cobertura. Pessoas que não iam lá porque não tinham esse tempo disponível, né? Através desse horário estendido, elas vão poder ter acesso, tá? Ampliar o acesso às ações e serviços considerados essenciais na atenção básica. Então, como eu disse, algumas pessoas que não conseguiriam ter acesso a essas ações e serviços, eles poderão ir lá. Ampliar o número de usuários nas ações e nos serviços. Então, a gente também vai ampliar as pessoas que estão lá participando. E, por fim, reduzir o volume de atendimento de usuários com condições de saúde de baixo risco e unidades de pronto atendimento em emergência. Então, a pessoa dava 7 horas, 6 horas da tarde, por exemplo, todas as unidades de saúde da família já estavam fechadas. E aí, hoje, a gente já tem a unidade de saúde da família que pode atender esse pessoal que antes ia procurar o pronto atendimento e emergência hospitalar. Então, a gente vai tentar desafogar através do saúde na hora ao pronto atendimento e às emergências. Entendido? Como que funciona? Então, funciona da seguinte forma. Nós temos a unidade de saúde da família com 60 horas semanais. Nesse caso, tem que ter no mínimo 3 saúdes da família, 3 equipes de saúde da família, ou seja, 3 médicos, 3 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Então, tem que ter 3 equipes de saúde da família funcionando. Nesse caso, seriam 12 horas diárias ininterruptas, ou seja, de 7 a 7, por exemplo, ininterruptas. Então, tem de 7 a 7 médico, enfermeiro, médico e enfermeiro, tá? De 7 a 7. E nós vamos falar da saúde bucal embaixo. De segunda a sexta, durante os 5 dias da semana, tá? Então, de segunda a sexta, é funcionar de 7 a 7. Uma outra formatação dentro disso aqui é que podem ser 11 horas ininterruptas durante os 5 dias da semana ou funcionar sábado e domingo, tá? Então, tem a possibilidade também de, em vez de ficar nesse horário todo, funcionar sábado ou domingo, tá bom? Ok. Aí nós temos a unidade de saúde da família com saúde bucal, então pode ter 3 equipes de saúde da família mais 2 saúde bucal. Então essa conformação é aceita, tá? 3, por exemplo, 3 médicos, 3 enfermeiros e 2 dentistas podem ser aceitos. Como que funcionaria? 12 horas diárias ininterruptas, da mesma forma do outro. Ou nos 5 dias da semana, ou 11 horas diárias ininterruptas nos 5 dias da semana, com final de semana funcionando, 5 horas no sábado ou no domingo, tá? E aí nós temos a unidade de saúde da família com saúde bucal e 75 horas. Como que funciona dessa forma? Dessa forma é uma conformação maior, então tem que ter 6 estratégias de saúde da família, mais 3 estratégias de saúde bucal, tá? De equipe de saúde bucal. Ela vai funcionar 15 horas diárias ininterruptas. Então, por exemplo, seria de 7 às 10, por exemplo. De segunda a sexta, 5 dias úteis. Ou 14 horas diárias ininterruptas e funcionar no final de semana, 5 horas no final de semana. Então, essa é a conformação de saúde na hora para ampliar o acesso daquelas pessoas que antes a estratégia de saúde da família funcionaria só de 7 a 7, tá?
Entendido aqui o horário? Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Lá nós falamos de saúde na hora, que é basicamente aquele objetivo e aquele funcionamento, e agora a gente retorna falando, né, da PNAD. Então, lembrando, eu dei uma pequena pausa para falar daquela pausação de 40 horas, porque agora pode ser que funcione 60 ou 75 horas. Então, tem essa alteração da PNAB e eu falei, e aqui a gente volta e continua falando da PNAB. Pegou aí o raciocínio? Então, vamos voltar para a PNAB. Já entendeu a parte da alteração da PNAB que fala do horário de funcionamento e da portaria de saúde na hora. Agora nós vamos continuar falando da PNAB. E eu vou fazer isso em outros momentos, tá, pessoal? Então, vamos aí ficar sempre atento ao que eu estou falando. Agora, PNAB, tá? Então, na PNAB traz que a possibilidade de existirem outros arranjos de adscrição, além dessa faixa populacional, conforme as vulnerabilidades, os riscos e a dinâmica da comunidade, tá? É facultado ao gestor e às equipes de AB e os conselhos municipais de saúde ou conselhos locais de saúde definirem isso, tá? Então, a equipe ela deve ser composta também por 4 equipes de UBS ou SF, tá? Quando fala EAP, é aquela conformação, equipe de atenção primária, que tem só o médico e o enfermeiro. Quando fala ESF, é a equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, tá? Foi falado, né, mas nessa portaria ela consegue reduzir, em alguns momentos ela retira ali o agente comunitário de saúde e transforma e fazem um EAP em alguns locais, equipe de atenção primária, em alguns locais que tem uma maior dificuldade da implementação do saúde da família. Então, ele fala aqui, né, da EAP, fala da estratégia de saúde da família e que se houver 4 equipes na mesma unidade, elas podem atingir um maior potencial resolutivo. Então, a gente vê muito aqui em Montes Claros, por exemplo, uma equipe de saúde, uma unidade de saúde da família, em que funciona ali 3 S's, por exemplo, 3 equipes de saúde da família, ou 4, porque aumenta o potencial resolutivo daquela equipe. Então, no mesmo lugar, ter 4 médicos, 4 dentistas, 4 enfermeiros, é mais resolutivo do que um local só. Basicamente é isso que eu estou falando. O teto máximo da EAP e ESF, com ou sem profissionais de saúde bucal, em que os municípios do DF poderão fazer jus ao recebimento de saúde, conforme a fórmula. Então, fala da fórmula, a população dividida por 2.000, tá? Em municípios ou territórios com menos de 2.000 habitantes, pode-se implementar a estratégia de saúde da família, ou a EAP, que seja responsável por uma população, tá? Então, tá. Para estabelecer EAP ou ESF, a gente vai pegar quantas pessoas tem no município de Montes Claros. Tem tantas pessoas, a gente vai dividir por 2.000. E a gente vai saber quantas equipes de saúde da família ou quantas EAPs Montes Claros deveria ter. E em municípios com menos de 2, né, vai ter só uma equipe responsável, óbvio e lógico. Entendido? As ações e os serviços da atenção básica deveriam seguir padrões essenciais e ampliados. Os padrões essenciais são ações e procedimentos básicos relacionados às funções básicas essenciais de acesso à atenção básica, tá? Os padrões ampliados são ações e procedimentos considerados estratégicos. Então, nós temos os estratégicos para se avançar e alcançar os padrões mais elevados de acesso e qualidade, considerando as especificidades locais, os indicadores e os parâmetros estabelecidos nas regiões. Tá? Então, tem locais que vai conseguir ter apenas o essencial e tem local que vai ter um padrão mais ampliado. Então, isso aqui está trazendo isso, tá? Deverão ser afixados em local visível, próximo à entrada da UBS, a identificação e horário de atendimento, o mapa de abrangência, né, onde que aquele território onde aquela equipe está e qual cobertura de cada equipe, a identificação de quem é o gerente daquela atenção básica e dos componentes de cada equipe de saúde da família, a relação de serviços disponíveis, por exemplo, aqui nós temos médico, enfermeiro, dentista, vacina, farmácia, o detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe, tá? Então, aqui a gente tem os tipos de atenção, de atenção. Isso aqui eu já falei, mas eu vou dar
ênfase agora, né, a composição da estratégia saúde da família, médico, preferencialmente da especialidade da medicina, de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliar e ou técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, tá? Aí fala que pode-se acrescentar a essa composição como parte da equipe multiprofissional o agente de combate à endemia, os profissionais de saúde bucal, um cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família e auxiliar ou técnico em saúde bucal, tá? Então aqui é a ESF, equipe de saúde bucal, tá? Gente, só para a gente entender, quando tá o Ezinho minúsculo aqui, ó, ESF, ele se refere à equipe. Quando tá maiúsculo assim, se refere à estratégia, tá? Apenas termos conceituais que eu trago para vocês terem conhecimento, tá bom? O número de agentes por equipe, agente comunitário de saúde por equipe, é definido conforme a base populacional e os critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com a definição local, tá? Em áreas de grande dispersão territorial, de risco e de vulnerabilidade social, recomenda-se 100% da população, com no máximo 750 pessoas por equipe, tá? Então, 750 pessoas por ACS. Para a ESF, é obrigatório uma carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais. Dessa forma, os profissionais da estratégia de saúde da família poderão ser vinculados a apenas uma equipe de saúde da família, né? Porque são 40 horas. Se fosse 2 de 20, poderia. 40 horas, apenas uma equipe, tá? E aí, eu trago outra novidade, tá? Lá em 2019, na portaria 2539, traz que ele institui a EAP, o ESI minúsculo, referente à equipe, atenção primária, tá? Então, a equipe de atenção primária traz que difere da equipe de saúde da família em sua composição, de modo a entender as características necessárias de cada município e deverá observar as diretrizes da PENAB e outros atributos da APS, como o acesso do primeiro contato, a longitudinalidade, a coordenação e a integralidade. Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que, como eu falei lá atrás, eu só estou dando ênfase aqui, que a EAP, ela só vem ser oficializada aqui, né? A EAP é uma equipe de atenção primária, então ela pode ser formada por médico, preferencialmente especialista em saúde da família, e enfermeiro, preferencialmente especialista de saúde da família. Então, a estratégia de saúde da família, que tem lá os agentes e os técnicos, eles têm dificuldade, às vezes, em alguns locais, de estabelecer, de fazer a estratégia de saúde da família. Então, essa portaria vem falar da composição da EAP, tá? Que é a equipe de atenção primária. Então, em alguns locais, vai ter só médico e enfermeiro. Não vai ter técnico nem agente, e ali será chamada de EAP, não será chamada de estratégia de saúde da família. Entendido? E nas modalidades de EAP, nós temos a modalidade 1, que carga horária mínima individual dos profissionais deverá ser 20 horas semanais, então é uma carga horária reduzida com a população adscrita, correspondente a 50% da população adscrita. Então, quando essa população é de 50%, é 20 horas. E a modalidade 2 é a carga horária mínima individual dos profissionais, deverá ser de 30 horas semanais. Então, são cargas horárias reduzidas, com a população correspondente de 75% da população adscrita. Então, nós temos o 100% lá. Na EAP, nós não vamos ter o 100%, nós vamos ter 50% nos casos de 20 horas semanais e 75% nos casos de 30 horas semanais, tá? E nós vamos falar agora da equipe de saúde bucal, que é a modalidade que atua na atenção básica, tá? Então, a equipe de saúde bucal são os profissionais de saúde bucal que compõem, tá? E devem estar vinculados a uma UBS ou a unidade odontológica móvel. Nós temos a modalidade 1, que é composta pelo cirurgião dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal. E nós temos a modalidade 2, que é o cirurgião dentista TSB e ASB, ou outro TSB. O que é TSB? Técnico em saúde bucal. O que é ASB? Auxiliar de saúde bucal. Um é auxiliar, outro é
técnico. Então, na modalidade 1, um dentista e um ASB ou TSB. E na modalidade 2, nós temos os dois, o cirurgião dentista com TSB ou ASB, tá? Cada equipe de saúde bucal em uma equipe de saúde da família, o município ganha os equipamentos odontológicos, tá? E aí, gente, a gente traz aqui, né, a instituição, como é feita a instituição da EAP relacionada à equipe de saúde bucal. Então, nós vimos lá que nós temos a equipe de atenção primária com médico e enfermeiro, certo? Então, nós também temos a EAP com saúde bucal. No caso de saúde bucal, vai alterar o quê? A modalidade 1 será com 20 horas semanais e a modalidade 2 com 30 horas semanais, tá? Então, segue o mesmo princípio. O de 20 horas semanais tem 50% da população adscrita e o de 30 horas semanais, 75% da população adscrita, tá? Não se aplica aos profissionais da equipe de saúde bucal na modalidade 1 com carga horária diferenciada referida à vedação à participação em mais de um SB ou SV, ou SE, não sendo hipótese de suspensão de repasse e duplicidade profissional. Então, nesse caso, né, se tem 20 horas semanais, ele pode trabalhar em um outro local as outras 20 horas. Resumindo, é isso, tá? E aí, gente, vamos de mais novidade? Vamos de mais novidade, tá? Quando a gente vai lá na portaria, a gente entraria agora na parte que eu iria falar com você sobre o NASF, tá? Então, a PENAB traz a NASF. Professora Carla, o que é o NASF? NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, é um núcleo que dá o apoio à saúde da família, tá? O NASF, ele foi instituído lá em 2008, pela portaria 154. Então, assim, muito tempo, né? Então, as outras PENABs, elas já faziam referência ao NASF, eles já falaram da importância do NASF na saúde da família. Então, as 3 PENABs que saíram, que eu já falei com vocês, as mais antigas e a mais atual de 2017, elas falam do NASF, elas falam da importância do NASF, elas falam da inserção do NASF na saúde da família. Só que aí, na portaria 635 de 2023, de maio de 2023, a gente tem uma outra formatação. Por quê? Vou explicar. O que acontece? Em 2019, houve um marco muito importante na saúde da família, tá? Houve um marco muito importante no SUS, na atenção primária. Novamente, eu já falei com vocês, houve uma mudança no governo. Então, antes a gente tinha a PENAB que estava valendo, né? Então, a PENAB tinha um modelo de financiamento, que era o PAB fixo, o PAB variável. Eu vou falar disso com mais detalhes mais à frente, tá? Mas aí, em 2019, foi instituído um programa que é chamado de Programa Previne Brasil. O Programa Previne Brasil, ele vai alterar também a PENAB. Então, nós temos uma segunda alteração da PENAB. Nessa alteração da PENAB, então, na portaria 2979, de 12 de novembro de 2019, institui-se o Programa Previne Brasil, tá? No Programa Previne Brasil, nós tivemos algumas alterações. E uma delas é a extinção do NASF. É o mais certo falar extinção? Não. Por quê? Porque, na verdade, nessa portaria não fala extinguir-se o NASF. O que é que fala? Fala que a verba do NASF ela não viria mais. Então, não teria uma verba específica para o NASF, mas os governantes municipais, né, eles deveriam eles vão receber, porque aqui, gente, vai mudar completamente a forma de financiamento, certo? Mudou. Então, assim, não vai vir mais verba para o NASF, vai vir de outras formas a verba, em que essa verba você pode usar para um modelo que pareça o NASF. Então, o que é composto o NASF? O NASF era composto de psicólogo, assistente social, educador físico, dentre outros vários. Então, o município que quisesse manter o NASF, podia manter o NASF. Ia vir mais verba para o NASF? Não vai vir mais verba para o NASF. Acabou. Não vem mais essa verba que antes vinha específica. Mas fica facultado aos municípios manter o NASF com recursos próprios, certo? Então,
Antes que era obrigatório na PENAB ter NASF, agora não é mais obrigatório, nem vem o recurso. Deu para entender? Então, essa portaria, a gente vai falar especificamente dela, tá, pessoal? Mas só para a gente entender essa parte aqui, que a gente está falando das equipes lá, o NASF, aqui nessa portaria, não vai receber mais o recurso. Então, fica facultado ao município em manter ou não essa equipe de apoio à saúde da família, tá? Então, lembra que eu falei que houve, por exemplo, a mudança no governo? E aí, então, saiu a portaria do Previne Brasil, e aí, né, não vai ter mais financiamento para o NASF, tá? Os municípios são facultados, se quiser manter a equipe de NASF, vai vir verbas no geral, de outra forma, que mudou a forma de financiamento. Tá, aí nós vamos agora para ano passado, 2023. Por que eu tô trazendo isso? Professora Carla, que bagunça, por que você tá trazendo isso? Porque cai. Porque pode ser recente, pode ser que caia, entendeu? Então, o que acontece agora? Gente, eu coloquei NASF versus EMULT. Então, em 2023, mudou novamente o governo, concordam comigo? Nessa mudança de governo, o novo governo instituiu um programa que chama EMULT, que é muito parecido com o que era o NASF antes. Então, assim, mudou o nome, tá? Mas continua, assim, as formatações parecidas com o NASF, tá? Então, resumindo, essa portaria 635 de 22 de maio de 2023, ela vem trazer o EMULT, tá? Equipe Multiprofissional de Atenção Primária. Então, vai vir um recurso específico, tá? Para o custeio da APS, que pode ser aplicado pelo gestor municipal no custeio de equipes multiprofissionais, no formato que for mais apropriado às necessidades locais, tá bom? Então, agora, pausa na PENAB rápida, que nós vamos falar do que era antes. Na parte da NASF lá, nós vamos falar da EMULT. Por quê? Como extinguiu-se não. Vamos lá. Não é o certo falar extinguiu-se. Como não está vindo mais recurso para o NASF não está mais sendo financiado, ele vai deixando de existir. Então, aquela parte da PENAB provavelmente não vai ser mais tão cobrada ou não vai ser mais cobrada. E agora, em vez de cobrar sobre o NASF, nós vamos começar a falar da EMULT, que é a portaria que está valendo, que é a portaria que parece com o NASF, que é os moldes parecidos com o NASF. Então, vamos lá falar dela agora? Então, nós estamos agora aqui em 2023, uma portaria extremamente recente, tá, pessoal? Muito recente, tá? Que institui, define e cria o incentivo financeiro de implantação, custeio e desempenho para as modalidades de equipe multiprofissional da atenção primária. Então, que era, Núcleo de Atenção à Família, virou equipes multiprofissionais de atenção primária à saúde. Quais são as diretrizes e objetivos do trabalho das EMULTs? Favorecer os atributos essenciais e derivados da APS, conforme orientado pela Política Nacional de Atenção Básica. Está vendo que eles fazem referente à Política Nacional de Atenção Básica? Por meio de atenção interprofissional, então vários profissionais, né? De modo a se superar a lógica de fragmentação do cuidado, que compromete a correspondência. O EMULT, gente, ele tenta puxar a integralidade das ações e tentar desfragmentar. Porque pensa só, a gente já falou da integralidade. Quando a gente fala de atendimento integral, de cuidado integral, a pessoa tem que ser cuidada de uma forma integral, concordam comigo? Se essa pessoa ela é tratada de forma integral, ela precisa muitas vezes de um psicólogo, ela precisa muitas vezes de um assistente social, ela precisa muitas vezes de um educador físico, de um nutricionista. Então, se a gente tira essa parte, a gente não vai ter mais o atendimento integral e fica-se um cuidado fragmentado. Então, a ideia da EMULT é trazer a lógica de fragmentação do cuidado, né? Superar a lógica de fragmentação do cuidado, desfragmentar o cuidado e trazer o cuidado integral, tá? Além de oportunizar a comunicação, integração e articulação da APS com os outros serviços da RAS intersetoriais, contribuindo para a continuidade de fluxos assistenciais. Além de contribuir para aprimorar a resolutividade da APS, então, com certeza, isso melhora muito a resolutividade, tá? Que é uma diretriz ali da PENAB e proporciona atenção que seja contínua ao longo do tempo, ou seja, a longitudinalidade, que também é uma diretriz da PENAB. Então, a EMULT vem para reforçar aquela parte de diretrizes da PENAB, tá? Então, a gente precisa desse cuidado integral
e longitudinalidade, tá? Entendido? Além disso, facilitar o acesso da população aos cuidados em saúde, atuar-se pelo princípio da integralidade da atenção à saúde, ampliar o escopo de práticas em saúde no âmbito da APS, então a gente vai aumentar, né, as atividades, o número de atividades ofertadas na APS, integrar práticas de assistência, prevenção, promoção da saúde, vigilância e formação em saúde na APS, tá? Incumbe às EMUDs prioritariamente o desenvolvimento da integralidade das ações do atendimento individual em grupo e familiar. Então, a EMUD vai fazer o atendimento individual em grupo e domiciliar. Vai fazer as atividades coletivas, o apoio matricial. O apoio matricial é aquela discussão, tá? Então, por exemplo, eu como dentista, eu tenho um paciente que eu vejo a necessidade de talvez introduzir ali com um psicólogo. Então, eu peço um apoio matricial, reúne-se, né, uma equipe multidisciplinar para fazer um planejamento de ação daquele paciente que às vezes está precisando de um apoio multiprofissional, de um psicólogo, de um educador físico, de uma nutricionista. Então, eu peço um apoio matricial, que é um planejamento, um planejamento terapêutico para aquele paciente, certo? E também discutir os casos. Então, eu posso ir até o psicólogo e falar, meu paciente, fulano de tal, ele veio que ele está precisando dessa necessidade de psicologia, e discutir aquele caso, o que pode ser feito com aquele caso. Então, a gente tem ali o psicólogo, por exemplo, para ajudar no apoio matricial, para ajudar na discussão de casos. Nós temos a nutricionista também para ajudar no apoio, para ajudar na discussão de casos. Também para fazer um atendimento compartilhado. Então, assim, pode ser feito, por exemplo, com um médico e um psicólogo, um atendimento compartilhado. Um médico, talvez, que criou vínculo com aquele paciente, que tem um vínculo com aquele paciente, ele vê a necessidade de entrar com o psicólogo e aí pode ser feita uma consulta compartilhada, ou o enfermeiro que está acompanhando aquele paciente, ele faz aquela consulta compartilhada, tá? Por quê? Porque o enfermeiro já tem vínculo. Então, já tem a transferência de vínculo daquele enfermeiro e aí passa para o psicólogo através de um atendimento compartilhado. Oferta de ações de saúde à distância também, como a telesaúde, a construção conjunta de processos terapêuticos e intervenções no território, como eu falei, e as práticas intersetoriais. Então, aqui é reforçar a importância da equipe multidisciplinar, da equipe de saúde da família trabalhar apoiada com todos esses outros profissionais que eu já citei aqui, tá? As EMUDs, elas são em 3 modalidades de carga horária, com vinculação e composição da equipe. Então, nós temos a equipe multiprofissional ampliada, que chama multiampliada, que deve ser vinculada a no mínimo 10 e no máximo 12 ASFs, cumprir a carga horária de 300 horas semanais e não compor a carga horária da equipe com mais de 120 horas da mesma categoria. Então, a mesma categoria, no caso, por exemplo, psicólogo, nutricionista, não pode ser da mesma, tá? Então, 120 para cada profissional, 300 para todos. Então, você pode colocar vários profissionais de especialidades diferentes, de formações diferentes. Cada um deve ter menos de 120 horas semanais da mesma categoria, tá? A equipe multiprofissional complementar, multicomplementar, ela deve ser vinculada a, no mínimo, 5 e no máximo 9 equipes, que vai cumprir uma carga horária mínima de todos os profissionais selecionados de 200 horas semanais por equipe. E não deve compor a carga horária da equipe com mais de 80 horas de um mesmo profissional. Então, tem que ter profissionais, né, de categoria de diferença com 80 horas semanais cada, tá? A equipe multiprofissional estratégica ou multiestratégica deve ser vinculada a, no mínimo, 1 e no máximo 4 equipes. E deve cumprir a carga horária mínima de 100 horas semanais por equipe e não compor a carga horária da equipe com mais de 40 horas semanais, tá? De cada profissional. Entendido, pessoal? As EMUDs, elas deverão ter cadastro no Sistema de Cadastro Nacional do Estabelecimento, o SCNES. Elas deverão fazer uso da estratégia SUS-APS através do prontuário eletrônico do cidadão para registrar as informações dos atendimentos. Elas devem enviar a produção no Sistema de Informação de Saúde, que é o SISAP, tá? E no artigo 7 faz que todas as EMUDs poderão realizar no processo de trabalho colaborativo com as equipes vinculadas a integração e a troca de informações de maneira virtual, além de presencial, tá? Então pode ser feita até no atendimento.
O atendimento remoto deverá ser de forma assistida, com a presença de profissional da área da saúde, intermediando os processos gerenciais demandantes entre a pessoa atendida e o profissional de saúde que realiza a consulta, bem como a parte de tecnologias de informação e comunicação, tá? E é só para a gente ter uma noção de como funciona. Então, nós temos um custeio fixo mensal da equipe. A multi ampliada, 36 mil, a multi complementar, 24 mil e a multi estratégica, 12 mil. Tem também um custeio variável que é relacionado com o desempenho de cada uma, tá? Que é, caso alcance 100% dos indicadores de desempenho, a multi 9 mil, ampliada, a complementar 6 mil e a estratégica 3 mil, tá? Também tem outro, aqui é um conjunto de indicadores, é alcance máximo de custeio por equipe, aqui 45 mil, 30 mil e 15 mil. Também tem o custeio da oferta de atendimento remoto, mediado pelas aquelas tecnologias de informação, tá? Parcela única de 15 mil na homologação. O valor mensal máximo por equipe é esse aqui, 47.500, 32.500, 17.500. E o valor de incentivo anual de desempenho, 9 mil, 6 mil e 3 mil, certo? Então, nós temos aqui o financiamento da Emult, como que ficou, tá? Esse é o financiamento da Emult. Opa! Quais são esses indicadores que são cobrados da Emult? Percentual de solicitações respondidas pela Emult em 72 horas. Satisfação da pessoa atendida pela Emult. Resolução das interprofissões com as Emult. Qualidade de ações realizadas pela Emult e percentual de atendimentos remotos mediados por TIC, né? Tecnologia de informação, realizadas pela Emult. Então, esses são os indicadores, tá? E quais são os profissionais que podem estar? Então, nós temos o arte educador, assistente social, farmacêutico clínico, fisioterapia, fonoaudiólogo, médico acupunturista, médico cardiologista, médico dermatologista, médico endocrinologista, médico geriatra, médico ginecologista e obstetra, médico rancenologista, médico homeopata, infectologista, pediatra, psiquiatra, veterinário, nutricionista, educador físico, psicólogo, sanitarista e terapeuta ocupacional podem fazer parte. Aí é o município, né, que vai dizer sobre isso. Gente, entendido até aqui? Então tá. Nós falamos, então, na questão da equipe. Nós falamos da PENAB, da segunda parte da PENAB. A gente viu as alterações importantes da PENAB até agora, certo? Nós vimos as alterações importantes da PENAB até agora, então a gente estudou a PENAB, viu as alterações importantes, que são Saúde na Hora e a Emult, que são as principais e mais importantes, né? Então, a gente sabe agora que tem a PENAB, mas tem alterações atuais, né? Uma de 2023, outra de 2019, me fugiu a memória. O Saúde na Hora de 2019, certo? Então, o Saúde na Hora de 2019 e nós temos a de 2023. São portarias mais novas, tá? E aí, agora, vocês vão pausar um pouco agora, nós vamos dar uma pausa para vocês tentarem digerir esse tanto de informação da PENAB e das suas alterações, tá? Porque sei, gente, é bastante coisa. É bastante coisa, mas vocês não contam. Eu tenho certeza disso. Vocês são concurseiros e concurseiros disciplinadíssimos. E vocês vão dar conta disso. Isso aqui é fichinha pra gente, tá? Então, vamos dar uma pausa agora. Deem uma revisada, tá? Nesse conteúdo. Vão lá, leiam a PENAB. Aí vocês vão ver lá que tá escrito na PENAB NASF. Aí vocês já vão ligar o NASF, que já não tem mais financiamento, e vão ligar com a Emult, que eu já te falei. Aí vocês vão ver lá a questão das 40 horas e já vão ver que hoje não funciona só 40 horas, que pode ter outra formatação, que é o do Saúde na Hora, que é uma portaria mais nova. Gente, essa forma foi a forma mais didática que eu consegui trazer para vocês essas alterações da PENAB, porque não compensava falar de toda a PENAB e depois entrar em cada um. Perderíamos muito tempo. Então, eu tentei trazer de forma mais objetiva, mais sucinta, mais enxuta, tá? Então, aí eu falo da PENAB,
falo da alteração, falo da PNAB, falo da alteração, tá bom? Mas aqui, no assunto nosso é PNAB. Dentro da PNAB, eu ramifiquei em outros assuntos que foram assuntos mais atuais, tá? Então, vamos dar uma pausa agora para a gente digerir todo o conteúdo e a gente retorna, tá bom? Aguardo vocês. Bons estudos, concurseiros e concurseiras.